querido Pai, entramos na Tua presença, pedimos perdão das nossas falhas, tudo que nós falamos, pensamos, palavras precipitadas, atitudes, não sei, seja lá o que for, perdoa-nos. Passa do Teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, coração. Eu peço a Tua presença aqui, que nos perdoe, que nos lave com Teu sangue, que abençoe a reunião, que se manifeste na nossa vida, abençoa cada pessoa em todo o ministério, visita cada templo, cada líder, cada vida, cada pessoa que nos acompanha, todos que estão aqui, que tudo seja feito para a Sua glória, que nós possamos ver a Sua glória, ouvir, receber, que tudo entre de forma revelada. Eu oro, meu Deus, para que nada, nenhuma palavra, entre de forma natural ou religiosa, mas que entre de forma revelada. Que aconteça uma revelação na vida de cada um, uma transformação absoluta, total. Que todos entendam perfeitamente o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor tem com cada um. Que a revelação aconteça de acordo com a necessidade de cada um. E que todos ouçam a sua voz. Que nenhum saia da mesma maneira. Que não seja mais uma reunião, porque nós não podemos contar com nenhum outro dia, a não ser esse. O ontem já foi, o amanhã não temos, temos hoje, então é hoje, agora que nós temos a oportunidade de fazer tudo mais. Crescer, evoluir, produzir, chegar lá. Eu repreendo todas as obras do mal, seja inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos. Eu destruo no nome de Jesus todo o ódio, toda a seta do inferno, todas as pessoas, todos aqueles que têm uma mente improdutiva, que vivem de forma vã e inconsequente, distraídos, perdidos. Ó Senhor, que haja uma mudança, que o mal não tenha o poder de dominar, mas que cada um domine, porque o Senhor nos chamou para reinar, para dominar. Nós temos poder e autoridade. Nós podemos ir além. Sim, nós podemos. Então, eu repreendo todas as obras do mal, arquitetações diabólicas, obras malignas, laços do inferno. Eu quebro em nome de Jesus. Tudo que foi armado no mundo espiritual, para atrapalhar o nosso trabalho, roubar vidas, mentes, corações, seja aqui, seja os que acompanham pela internet, os nos nossos templos, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder, e que o Senhor venha ao nosso encontro, e que todos sejam revestidos da Sua glória, do Seu poder, e que cresçam, a começar por mim, que haja um crescimento na vida de todos nós. Assuma o controle dessa reunião, envia anjos poderosos e seja conosco. Nós chamamos demais, precisamos do Senhor, e é o Senhor que faz toda a diferença. A Sua presença aqui é a diferença. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Graças a Deus. Sentem-se, por favor. Saiba que é mais importante você ver Deus nas Escrituras do que pessoalmente. Naturalmente, você vai dizer, bispa, ninguém pode ver Deus e sobreviver. Mas ainda que visse. Se você não o vê nas Escrituras, ainda que ele se materializasse, não creria. Algumas pessoas, a palavra nunca é o bastante para ela. Ela não consegue ver Deus falando com ela. Você nunca vai conseguir realmente pensar certo, viver certo, se você não crer certo. Diga o poder de crer certo.
Não. Todos, o poder de crer certo. Quando você crê certo, você consegue pensar certo e consegue viver certo. Viver certo, sem crer certo, dura uma semana, 15 dias talvez. Por que algumas pessoas ainda estão tão perdidas? Porque elas não creem certo. Por que elas não creem certo? Porque a palavra não é o bastante, elas não veem Deus nas Escrituras. Elas precisam que alguém diga algo para elas, e aí elas ouvem muitas coisas, elas leem muitas coisas, elas assistem muitas coisas, e por fim, elas creem hoje numa coisa, elas creem amanhã em outra coisa, elas creem depois em outra coisa, e elas nunca creem certo. Por que muitos não creem certo? Porque tem muita coisa lá dentro. Elas não ficam com aquilo que deveria ser o bastante. O que Deus falou com elas nas Escrituras. Elas não vê Deus nas Escrituras. E é importante, o mais importante é que você veja Deus. Você está lendo e está vendo Deus. Isso é para mim, Deus está falando isso comigo. Eu gosto de dizer que quando você não encontra o que você precisa na palavra, não vá mais longe que você vai quebrar a cara. Com certeza você vai. Se você não crer certo, não vai pensar certo e não vai viver certo. Então você precisa crer no sacrifício da cruz, crer na misericórdia, crer na graça, crer na obediência. Você precisa crer naquilo que você tem ouvido. Quando se fala de estabilidade, autocontrole, renovação de mente, deixar de ser odre velho. Se você não crê nisso, e eu posso dizer isso muito bem, porque por muito tempo, eu sabia que estava escrito lá, por exemplo, sobre o amor. Eu vou falar sobre um assunto que me pegava. Uma área da minha vida deficiente. Que eu precisei enfrentar algumas coisas para chegar lá. Ser quebrada para chegar lá. Eu cria na cura. Eu cria na prosperidade. Mas eu não conseguia crer nessa lei fundamental que vem antes da fé, que é mais importante que a fé, que é o amor. Mas não esse amor pega, porque esse era o problema. Não entrava de forma revelada que o amor que o Senhor estava falando não tinha nada a ver com pieguices, com sentimentos. Mas na minha cabeça, eu não conseguia crer certo, porque eu tinha na minha cabeça todos aqueles ensinamentos sobre amor piegas. Você está comigo? Você entendeu o que eu falei? Eu tinha na minha cabeça todos os ensinamentos sobre amor piegas, sentimental, bajulador. Consequentemente, eu não conseguia ter a revelação, crer certo no que estava ali nas Escrituras. Esse era um problema meu, mas cada um tem o seu. Alguns não conseguem crer em prosperidade, ou crer certo em prosperidade, nem conseguem admitir, nem concebem, quando se fala de glória e prosperidade, uma vida boa aqui na terra, porque ainda creem, ainda que dizem não, mas ainda está lá dentro, estão crendo errado, que elas não podem ter isso, que isso não é certo diante de Deus.
A maioria dos cristãos ainda carrega um ranço de que íamos para a igreja, e eu ainda peguei essa fase para chorar, para lamentar, para reclamar, para falar de problemas, e sermos coitados e massacrados pelo capeta, e o mal está lutando comigo, e o mal está fazendo isso comigo. E os próprios pregadores que ensinavam sobre o amor, eles não sabiam o que era. Então a gente nunca chegava lá. Até porque a maioria nem sequer conseguia receber o amor de Deus para conseguir se amar e conseguir amar o outro. Você não consegue nem se amar nem amar o outro se você não recebe o amor de Deus. Mas a maioria de nós fomos ensinados a crer num Deus muito bravo, violento, agressivo, que sempre estava nos massacrando. E nunca nada estava bom para esse Deus. Aí a gente começa a ler as Escrituras, mas aí cada hora tem um ensinamento, é uma coisa aqui, outra ali, e você precisa ver no que você ainda crê, e que talvez está crendo errado, e que não te deixa ser livre o bastante para viver o que a palavra de Deus lhe assegura. Porque às vezes você está aqui, mas você não crê certo. Você está na igreja, mas não crê certo. Você está ouvindo algo, você está lendo, mas você não consegue crer naquilo. Você ainda crê errado, você crê em coisas que te mantêm num lugar que você não gosta, que te derrota. O poder de crer certo é que nos transforma. Quando eu comecei, peguei, o Senhor me botou para estudar o amor, e eu fui vendo que esse amor não era sentimento. Era uma decisão, era atitude, era um comportamento, era um estilo de vida. Na verdade, nós somos chamados para ter um novo estilo de vida. Nós tínhamos um estilo de vida mundano, religioso, emocional, cego. Cada um tem aí no mundo boêmio, imoral. Aí vem os crentes, tem um estilo de vida religioso, acusador. E cada um. Mas qual é o estilo de vida que nós fomos ensinados a ter, adquirir nessa nova aliança por Jesus? Vida abundante. Ali está, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas o diabo continua roubando e mentindo. Entre roubar e mentir, para as pessoas, ele impede que as pessoas vivam aquilo que elas poderiam viver. Através da fé, através do crer certo. Porque elas ainda lá dentro, elas não cavucaram bastante para ver que muito na vida delas, o que está prendendo, é que elas creem errado. Então, algumas não têm equilíbrio, vivem fugindo, não veem que estão fugindo, são tão cegas, que elas nunca estão dispostas realmente, porque não creem, certo, a fincar as estacas, ampliar a tenda, onde o Senhor mandou elas fincarem e ampliarem a tenda. E assim tudo na vida. Eu posso ter tido um grande problema nessa área, mas cada um tem na sua. E que nunca parou para ver que é exatamente, por exemplo, eu estou pregando sobre estabilidade, às vezes a pessoa, ela acha, não é bem assim. Sobre disciplina, não é bem assim. Ou mesmo sobre essa vida completa, abundante no Senhor, não pode ser assim. Por que não pode? Porque ela ainda crê em alguma coisa que nem ela sabe no que ela crê. Está confuso? Levanta a mão para mim, quem está entendendo.
Ela acha que ela sabe no que ela está crendo, mas ela, na verdade, ela nem sabe no que ela está crendo. Ela acha que ela crê em alguma coisa, mas ela não. E é por isso que fica essa confusão. E não é. Não é o fim do mundo, não é. Ei, não é. Vamos parar com isso. Quando alguém fala assim, não, é porque alguém, de vez em quando tem alguém, não, a senhora entende, porque a senhora tem uma inteligência. Não, eu sou até bem burrinha. Eu não estou me depreciando. Não, você quer ver? Não me chame de pensadora, porque eu não sou nenhuma pensadora e nem quero ser. Meus pensamentos são os de Cristo. Eu não sou pensadora, nem inteligente, não sou não, eu passei uma vida inteira bem burra. Se eu tenho um pouco mais hoje, foi porque eu troquei meus pensamentos estúpidos pelos de Jesus. Compreendeu? Não, se eu se eu tenho conseguido, qualquer pessoa pode. Qualquer uma pode. E eu falo isso porque eu preciso abrir a sua mente, porque eu não suporto a ideia de uma pessoa estar lá, não, o fulano sabe, porque ele tem mais isso, ele tem mais aquilo. Não, você está enganado. Crer. E, consequentemente, pensar certo, e ter uma visão, e agora conseguir ter uma sabedoria e fazer escolhas corretas. Não tem nada a ver com esse QI elevado e com essa capacidade de tirar coisa leite da rocha, não. Esses são alguns arrogantes tadios que muitas vezes acham que são alguma coisa e o dia que eles realmente se verem, eles vão chorar e talvez nem consigam levantar. Não. Na verdade, a Bíblia está cheia de gente que não tinha a menor possibilidade de ser nada, se não fosse aquele investimento de Deus, e eles terem crido, bom, Deus está crendo em mim, então, acho que é bom eu começar a crer que eu posso, né? Se Deus está me dando essa chance, espera aí, eu não estou vendo nada aqui, mas eu vou crer. Eu quero muito que você entenda isso, porque eu vejo algumas pessoas gemendo. E porque elas creem errado. Eu quero falar mais sobre isso outro dia, mas eu vou dar só uma pincelada, porque eu quero entrar na palavra de hoje, que apesar de eu ter insistido em ir na outra, o Senhor quer que eu fale sobre isso, sobre Êxodo. Então, eu vou para lá. Mas, na nossa vida, o que nós recebemos de Deus, a misericórdia, nós recebemos a graça, a misericórdia, porque nós somos falhos mesmos. A graça, o que é a graça? É o favor de Deus, Ele nos favorece, sem nenhum merecimento. Então, às vezes, a pessoa está lá, olha uma forma de pensar errado, que é uma desgraça. Que a religião põe isso na vida das pessoas. É coisa de fariseu. Fariseu é que só sabe, como ele está na lei, ele só sabe fazer uma coisa, acusar. Lembre-se do que eu falei isso, e Paulo fala isso sobre Agar, Sara e Agar, o filho da livre e o filho da escrava. Desde sempre, desde lá o Ismael perseguiu o Isaac. O Ismael era o filho da escrava. O Isaac, o filho da livre. Ele já começou lá a perseguir. Você lê lá, aqui em Gênesis, você vai encontrar. Quando se fala disso ali, Paulo falando, ele está falando o filho da escrava, quer dizer, o filho da lei, aquele que ainda está preso a um legalismo, a uma religiosidade, a uma carga religiosa que aprisiona. Sabe? Que a maioria sempre pensou, bom, então eu pequei e acabou para mim.
eu sou uma pessoa muito falha, não tem jeito para mim. A religião faz isso. Faz uma pessoa ficar lá, só enxergando o que há de pior nela. É uma autojustiça. Acontece que eu não posso me justificar. Eu posso fazer a melhor obra do mundo que eu não vou poder me justificar. Quem me justifica é Cristo. Quando eu recebo o sacrifício dele, eu vejo, bom, eu não mereço, mas está aqui. Ele disse que ele me dá, ele tem misericórdia de mim e eu tenho essa graça sobre mim. Aí então eu aceito o sacrifício de Cristo, eu me torno o quê? O filho da livre. Tanto é que quem realmente crê certo, você nunca vai ver uma pessoa que crê certo. Você vai falar assim para mim, eu já apontei o dedo para os erros dos outros? Já. Sabe por quê? Porque eu não cria certo. O dia que eu passei a crer certo, eu nunca mais tive coragem de julgar alguém ou criticar alguém. Entendeu? Porque eu consegui me ver. Espera aí. Cheia de falhas, miserável como eu recebi misericórdia, a graça do Senhor. Então, peraí, por que o outro não pode receber? Agora eu estou crendo certo. Por que você encontra no corpo de Cristo acusadores, críticos, caluniadores, difamadores? Porque eles não creem certo. Se um dia eles passarem a crer certo, eles jamais vão conseguir fazer isso mais. Está comigo? Ele jamais vai. Eu só mudei um monte de coisas na minha vida quando eu criei certo. E então eu passei a pensar certo. E então eu comecei a fazer certo. Porque às vezes na minha autojustiça eu tentava fazer certo, mas eu ainda não cria certo. Então aquilo tinha prazo de validade. Logo eu caía no erro de novo. Quando você passa a crer certo, então, é isso que diz a palavra. Você falhou, não é? Você errou. Você acabou de cometer uma atrocidade. O que o diabo faz? Ele te deu força para fazer aquilo, e agora o que ele vai fazer na sua vida? Ele vai te massacrar através de culpa e condenação. Quando você passa a crer certo, você já não recebe mais nada à base de culpa ou condenação. A própria palavra, por exemplo, eu posso estar pregando aqui e você está recebendo ela em forma de condenação. Mas acontece que se você estivesse vivendo nos tempos de Moisés, sim, mas quando você está vivendo no tempo da graça, que é depois de Jesus, você não pode mais receber nada em forma de condenação, mas em forma de convicção. Se você fez algo errado, o que você planta, se colhe, você vai ter suas consequências. Todavia, você não precisa ficar separado de Deus. Você não pode mais aceitar isso. Porque o diabo vem e diz para você, você não vale nada, está vendo? Está vendo? Olha que miserável pecador que você é, olha o que você acabou de fazer, você não tem sentido, sua vida acabou, Deus não vai te ouvir, não adianta nem orar, é assim que o capeta faz, você não adianta nem orar, viu? Nem ora não, porque ele não vai te ouvir, você não vale nada, você é um pecador, agora, sabe o que você tem que fazer? Vai mesmo, vai para o mundo, agora entra mesmo, agora se droga mesmo, e seja o mais imoral que você puder, porque ele não vai te ouvir, você perdeu tudo, entendeu? Você perdeu tudo, acabou. Agora o céu cerrou, ele não te ouve mais. É o que o diabo diz para você. Mas como se agora você crê certo, você diz, espera aí, o que eu fiz tem consequência, tem isso e isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor se fez pecado para que eu fosse chamado justiça de Deus. Então, ao invés de eu ceder, que para mim acabou, não tem jeito, e eu vou perder tudo, e agora
Eu vou crer naquilo que diz a palavra, eu vou crer certo. Eu sou a justiça, eu fui feita de justiça de Deus. Não há mais separação entre eu e Deus. Então eu vou buscar Deus, Ele vai me ouvir. Eu vou falar com Deus e Ele vai me abençoar. Eu vou me reerguer agora e Ele vai ser comigo. E quando você começa, você agora crê certo e a sua reação é diferente, porque você crê certo. Então você pensa certo, você reage certo, você passa por cima de tudo isso que o diabo falou, entre roubar e mentir, ele te impede de seguir. Agora, as mentiras dele não tem mais poder sobre você, então ele não vai mais poder te roubar, porque agora você crê da maneira que você tem que crer. Eu vou pedir perdão, Ele vai me perdoar, e eu vou recomeçar, e eu não vou viver de forma, vou receber mais a palavra em forma de condenação, eu vou receber de forma convicta. Então, eu vou recomeçar a minha vida agora. Eu não vou viver desse jeito. Acabou. Se todo mundo, quando ainda estivesse lá no erro, ao invés de cair onde o diabo quer que eles caiam, e numa depressão, no espírito de morte, naquele momento, não, eu fiz muito, mas peraí, a Bíblia diz isso, eu posso me reerguer, eu estou crendo certo, eu vou buscar a Deus. Não há, o diabo diz, agora acabou para você. Você diz, não, a Bíblia diz que não acabou. Se o arrebatamento tivesse acontecido, era outra coisa. Se eu já tivesse morrido, outra coisa, mas eu não morri e nem o arrebatamento aconteceu, então eu vou recomeçar agora. Isso é uma margem, como disse Paulo, essa liberdade não é para você viver pecando, porque o diabo pode tragar a tua alma e a consequência do pecado ela é danosa, mas é uma forma correta de você se reerguer, você crê e você se reergue, você vai se reerguer, você vai recomeçar. E mais uma coisa que é o que mais importa, quando a gente passa realmente a crer certo, quando aquilo entra na sua vida de uma forma revelada, você agora vai pensar certo e você vai agir certo, você vai ter um outro espírito, você vai querer fazer daquela forma, porque aquilo entrou. O grande problema na vida de muita gente é que ainda não entrou. Apesar da palavra vir, não entrou. É pregado, mas ela ainda não crê. Ela crê em muitas outras coisas que ela, como eu disse, ela nem sabe no que ela crê. Porque tem tanta bagunça, porque ela não parou para ficar com aquilo que diz a palavra mesmo. Muita gente já disse ao longo da minha caminhada, muitas coisas, é o fulano que revelou isso, é o fulano que disse isso, e que eu deveria fazer assim, assado. Nisso, graças a Deus, quando aquilo entrou dentro de mim, como a revelação, e eu criei naquilo que Deus estava falando comigo para a minha vida, eu me mantive estável e caminhei naquela direção. Porque o que Deus tem com a Cléo, talvez Deus não tenha com você, o que Deus tem com você não tem com a Cléo. Algumas pessoas fazem a obra de uma maneira diferente, tem um ministério diferente. O meu ministério é esse. Esse é o meu ministério, então é aqui que eu tenho que ficar. E quando eu falo esse é o ministério, eu estou dizendo a maneira que eu trabalho, como eu estou agindo, o que Deus me manda fazer, é o que Ele tem comigo. O que Ele tem com fulano, eu não sei, dele que vai ter que saber com Deus, agora eu sei o que eu tenho comigo. Deus tem comigo, então eu devo crer e me manter lá. Porque eu estou convicta, eu estou segura. Mas algumas pessoas não há nem como elas entenderem as coisas, porque elas nem dão tempo para as coisas serem estabelecidas e ficarem bem claras diante delas. Elas estão aqui, daqui a pouco estão ali, porque há uma confusão. Porque apesar de Deus estar falando com elas,
É fácil alguém, um instrumento do mal, o diabo, arrancar aquilo delas. Porque aquilo ainda não entrou, não está lá dentro. Vamos para Êxodo 7, 8 a 12. Diz o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e os seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, eram sábios e eram feiticeiros, e também os magos do Egito. Não sei quantos tinham lá. Não sei, mas devia ter muitos. Que fizeram, e os magos do Egito, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. A mesma coisa. Porque qual era a ideia? Mostrar que eles não estavam fazendo nada demais. Eles temiam um Deus tão grande, isso e aquilo, mas os outros ali faziam a mesma coisa. Até melhor, porque em grande quantidade, cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Então, não sei quantos tinham ali, 100, 200, 300, 1000, não sei. Mas a vara do Arão engoliu as varas deles. Quando Deus mandou o Moisés ir até o faraó, falar com ele, deu uma prova do poder de Deus. O faraó chamou os sábios, feiticeiros e magos para eles realizarem algo ali na frente deles. Eles fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. Não tinha diferença nenhuma. É como você está aí no mundo, e você busca, jejua, e está na igreja, isso e aquilo, e alguém vai lá, um colega de trabalho, está tendo um resultado tão bom ou melhor do que o seu, porque aqui tinha sábios, feiticeiros, magos. Então, quando eles jogaram as varas, eram muitas cobras. Então, às vezes, quando a gente está nessa caminhada com Deus, a gente diz, mas peraí, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E isso normalmente acontece com quem ainda não crê certo. Porque ainda não entrou, a palavra ainda não entrou como deve entrar. Tanto é que ele duvida, ele fraqueja, ele questiona, ele esmurece, ele desanima. A pessoa está fazendo, está buscando, está isso, aquilo, mas peraí. De repente o diabo coloca alguém no caminho dele, mundano, busca outras coisas, e está conseguindo fazer tão bem ou melhor o que ele faz. Tão bem ou melhor. Que diferença que há? Há muita. Qual foi a serpente que prevaleceu? Foi a do Arão e do Moisés, que engoliu todas as outras. Quem é que prevalece no final das contas? Aquele que tem a bênção de Deus. Como disse Davi um dia, eu vi um rico, poderoso, isso e aquilo. Ele estava tão bem. Mas, de repente, eu olhei novamente, onde é que ele estava? Já tinha desaparecido. Alguns cristãos ainda vivem nessa ladainha. Mas tem um monte de gente que é rica, que tem dinheiro, que viaja, tem muito. Eu não estou vendo tanto que eu busco, pai. Vamos ver no final. No final, a vara do Arão engoliu todas as outras. A princípio, parecia
parecia que eles não tinham feito nada demais, mas no final, e eles não se abalaram quando viram aquele monte de cobras indo contra a cobra deles. Eles não se apavoraram porque eles criam na palavra do Senhor, eles criam certo. E quando uma pessoa crê, ela não teme, ela não olha para isso e diz: nossa, que vantagem, eles fazem mais e estão fazendo melhor do que eu. Eu que busco a Deus, eu que tenho a Deus, temo a Deus, eu isso, eu e aquilo, e ele tem mais do que eu. Você está muito enganado. Quem prevalece no final, sempre quem vai prevalecer, é aquele que tem a bênção de Deus. Você pode ter alguém do seu lado, que parece que está tendo mais resultado do que você, ele não busca Deus, não quer nem saber, ele é mundano, ele faz as coisas de qualquer jeito. Eu digo a você uma coisa: creia no poder de Deus e não se iluda com isso aí. Porque os sábios, os feiticeiros e os magos estão fazendo a mesma coisa que o homem de Deus fez. Aliás, em quantidade até maior. Talvez você tenha alguém do seu lado que está ganhando mais do que você, está no pecado. Que está tendo até condições de fazer algo e se mostrar para você e se gabar. Aí, ó, você faz, você busca, você isso. E eu? Eu tenho aqui a minha fé, do meu jeito, mas aí. Esse tipo de gente não aguenta muito. Você está muito enganado. A vara do Arão, que tinha se transformado em cobra, engoliu todas as outras. E hoje o Senhor disse isso para mim, quando eu estava com Ele, orando isso. Tanto é que Ele me fez vir para essa palavra, para dizer exatamente isso. Se você crer no Senhor de verdade, é a sua vara que vai engolir a vara deles. Entendeu? É você que vai engolir todos eles. É você que vai prevalecer. Porque aquele que está no lugar certo, crendo certo e desenvolvendo certo o que Deus mandou ele desenvolver, é aquele que vai prevalecer. Não é o outro, não. Que talvez está aí se mostrando para você, contando vantagem. Mas eu estou vendo, realmente. Ele está conseguindo, ele isso e aquilo. Por quanto tempo? Inicialmente eles conseguiram, fizeram a mesma coisa em grande quantidade, mas nenhuma sobreviveu. Quem sobreviveu? Aliás, no final das contas, quem sobreviveu? Foi Moisés, Arão e todo o povo de Israel. O faraó e os egípcios? Não. Fizeram muito? Fizeram. Tinham uma força, mas era uma força humana. Uma força, a força que eles se gabavam dos magos, os feiticeiros, muito pequenininha perto da força de Deus. Tudo isso não é nada. Nada. Uma vez em São José do Rio Preto, eu ainda muito nova na fé, fiquei sabendo que tinha uns feiticeiros fazendo, com raiva do que eu pregava de manhã, diz que iam fazer um feitiço para me derrubar. Eu ainda não tinha muita maturidade, botei para quebrar, disse: faça mesmo, vamos ver. E aí um deles disse que tinha ralado pó de osso de defunto e tinha jogado num lugar que quando eu passasse ia acontecer isso e aquilo. E tinha obreiro meu que já estava sentindo até cheiro de defunto. Estava assim, tremendo. E eu estufei o peitinho e disse: ainda bem, meu Deus, o senhor usa na ignorância do cristão. Mas eu cria. Aí está o segredo. Eu podia ter um monte de maturidade, mas eu cria que o poder que estava em mim era maior do que o deles. Isso eu cria. Pois eu não sei quantos feitiços fizeram, mas em mim não pegou nenhum. Nenhum. Um dia uma menina que lidava e que estava na época,
estava um pouco mais perto de mim, ela tinha tido nesse meio, e ela disse, eu queria dizer para a senhora, eu conheço um deles, e eles me disseram que eles vão acabar com a senhora, estão em 3, e magia negra, e usando São Cipriano, e fazendo isso, e eu falei que faça. O poder que está em mim é muito maior, e muito maior. E não sei o que virou, mas eu estou aqui. Que faça, eu cria certo. Aquilo estava dentro, muita coisa ainda podia não estar, mas aquilo estava. Que eu não tinha que temer. E que eu estava com Deus e que o poder dele era maior. A Bíblia diz, seja feito conforme a sua fé. Esse é o grande problema de algumas pessoas. A gente repete isso direto. Seja feito conforme a sua fé. E a pessoa vai lá e repete, seja feito conforme a minha fé. Qual é a sua fé? Qual é a sua fé? A minha fé é que aqueles 3 macumbeiros juntos não iam me derrotar. E foi assim. Qual é a sua fé? Você tem dúvida? Então não é a sua fé. A sua fé é a dúvida. Qual é a sua fé? Que quando você peca não tem perdão? Essa é a sua fé. Que quando alguém está vencendo, está passando na sua frente, e você está buscando a Deus, e Ele tem mais do que você, essa é a sua fé. Qual é a sua fé? Eu podia ainda não ter, a fé, eu podia não estar crendo certo, sobre um amor, sobre mansidão demorou. Fé para mansidão não entrava por nada nessa vida. Eu achava que eu podia quebrar a cara de qualquer pessoa, que tudo bem. Entendeu? Graças a Deus entrou, demorou um pouco. Amor e mansidão foram 2 coisas demoradíssimas para eu querer crer. Para eu dar lugar a crer, tive que ser um pouco quebrada, um pouco muito, para deixar isso entrar. Alguns estão sendo quebrados em várias áreas, por exemplo, na própria, na enfermidade, a enfermidade está tomando conta, ou a área financeira está tomando conta, porque ele diz uma coisa, mas na hora dele manifestar a fé, dele crer, ele não crê naquilo de verdade. Não, Deus pode me honrar aqui, e Deus pode sim. Então tá bom, então agora vem o teste. Ele já quer fugir, ele quer sumir, ele quer fazer outra coisa. Então, peraí. Ele começa a reclamar, porque eu esperava isso. Não, peraí, qual é a sua fé? Seja feito conforme a sua fé. Alguns estão recebendo exatamente aquilo que eles creem. Enquanto você crê errado, é o que você vai receber. Você crê no evangelho em forma de condenação, é por isso que você vive nessa condenação. Você recebe de forma convicta, então você vai ter uma segurança diferente. Você crê que o que está em você é maior do que o que está nele, ele pode plantar bananeira, fazer coisas 10 vezes melhor do que você sabe que você vai permanecer. Você sabe que vai permanecer. Quem é que vai permanecer? Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Eu sei que vou permanecer. Quando você sabe o que Deus quer de você, pode aparecer o que for. Não vai te mover, não vai te afetar. E fim. Porque você sabe, você crê certo. Você crê como você tem que crer, como a palavra diz, como Deus está falando com você. A vara do Arão engoliu todas as outras. Eles até fizeram igual, e fizeram até em proporção maior. Mas quem prevaleceu? Quem tinha Deus. Quem tinha Deus. Vamos para Êxodo, continuar, no 14 agora. Disse o Senhor a Moisés, o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Alguns vivem assim. Está ouvindo o que deve fazer, mas opta por ser obstinado. Ser rebelde, teimoso. Essa é a fé. Vai sustentando essa fé. É assim que você quer crer? Que você pode medir força com Deus, você pode fazer o que você quiser e ser do jeito que você quiser.
Essa é a sua fé. Vamos ver o que você consegue. Eu tenho visto um monte de cabeças duras e teimosos e rebeldes. Deus dá chance, dá chance, dá chance. Mas essa é a fé deles. Em duvidar e medir força com Deus sempre. Questionar. Aí você vê o que você consegue. Tá bom, vai nessa tua fé. Vamos ver o que você consegue. Essa é a sua fé? Você crê que você vai conseguir algo com isso, faraó? Ok, vamos ver o que você consegue. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que transformou em serpente. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer, deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Talvez Deus tenha falado isso com você, faça isso. Eu não sei, aqui para o faraó estava falando isso, e com você? Mas você não está atendendo, talvez, não sei. Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, e o rio ficará cheirando mal. E os egípcios não suportarão beber das águas. Diz o Senhor a Moisés, diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes, dos reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas do Nilo, e na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirava tão mal, que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos, que é algo do que eu falei outro dia sobre os sapos. Foi a desobediência, qual era a fé do faraó? No que ele cria? Que ele podia resistir, medir força com Deus. O que trouxe para ele? Sofrimento, e para o povo dele também. Ele então, bom, eu resolvo. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Ele precisava que fosse feita a mesma coisa? Não, ele precisava que os magos fizessem outra coisa. Que eu volto a dizer aquilo que eu falei naquele dia. Quando você vai buscar solução em pessoas, na mentalidade humana, quando você busca ajuda, apenas nos seus conhecimentos, você busca ajuda em gente, a sua confiança e dependência está lá, eles podem fazer o que os magos fizeram, piorar a situação. Toda pessoa que deixa de confiar em Deus e começa a confiar nos magos, em alguém, esse mago pode ser muita coisa, pode ser pessoas, pode ser o dinheiro, pode ser seus conhecimentos, a mentalidade humana, as obras da carne, eu não sei. Eles fizeram a mesma coisa por ciências ocultas, a mesma coisa. Agora, o faraó não precisava de mais sangue nas águas, de mais contaminação. Ele precisava de uma água pura para eles beberem. Ele não precisava de mais peixes mortos. Ele não precisava de mais água contaminada. Mas tudo o que eles fizeram foi piorar a situação. E algumas pessoas, depois que começaram a depender mais do que elas veem, mais de pessoas, mais de um apoio, o apoio de alguém, estão encostadas em alguma coisa. O que os magos fizeram? O que esses aí fizeram? Quando você coloca a sua fé numa coisa, naquilo que você vê, ou em alguém, você não está botando em Deus, então você está crendo errado. Ele botou a fé dele nos magos, os magos pioraram a situação.
Eu não sei onde você está colocando a fé. Se não é em Deus, você está crendo errado. Se você está crendo errado, é por isso que o seu resultado está errado. Está contrário, está te prejudicando, está vindo contra você. Porque os magos que ele usou só pioraram a situação. E talvez o que você tem usado como garantia na sua vida, está piorando a sua vida. Não está trazendo nada de bom para você. Se os magos tivessem mudado a situação que estava, então me calaria. E o faraó podia estufar o peitinho e dizer, está vendo? Vocês estragam as coisas, mas eu conserto, meus magos consertam. Eles pioraram a situação. E algumas pessoas ficam tão cegas, e não vê que aquilo que elas estão buscando está piorando a vida delas. Onde elas estão depositando a fé, está piorando a vida delas. Elas estão crendo errado, é por isso que está piorando. Eu não sei por que a minha vida só piora. Está crendo errado. Você está crendo errado. Por isso que você pensa errado e você faz errado. Se você crer certo, você vai pensar certo e vai fazer certo. E ainda que em algum momento você fizer errado, você vai conseguir voltar a fazer certo. Porque você crê, porque está dentro de você. A verdade é que enquanto uma coisa não entra na pessoa, o crer da maneira correta, ela pode até achar, mas não vai. Não flui. Os magos fizeram a mesma coisa, o faraó, mas o coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o palácio. E assim, está aqui, nem assim, aliás, diga comigo, nem assim. O faraó levou isso a sério. A quantidade de pessoas que eu tenho visto, está vendo a vaca ir para o brejo, está vendo as coisas, está aí, na cara. E elas não levam a sério. Já tem sangue para todo lado. Tem destruição. Mas elas não querem. O faraó não quis ouvir o Moisés. Ele preferiu ouvir os magos. Os magos pioraram a situação deles. Eu já vi gente morrer porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. Não quiseram ouvir quem estava lá dizendo, você precisa chegar aqui, Não, isso eu não quero ouvir. Eu quero alguém que diga para mim que eu vou ter vitória. Aí a pessoa aparece lá, um mago qualquer, e diz, a palavra para você é vitória. Você vai ter vitória. O sujeito está assim longe, totalmente. É um faraó na vida, obstinado, teimoso, não ouve a Deus, não quer saber, crê tudo errado. Mas você vai ter vitória. Aí a situação agrava. Cadê a vitória? Eu já vi gente assim. Ouvido seletivo, só quer ouvir o que agrada. Ai! De alguém, que se alguém se atrever a contrariar. Quem você pensa que é? Eu chamo os meus magos, ok? Fico com eles. Só que eu te garanto uma coisa. Você deveria ficar com a palavra do Moisés. Que está dizendo, obedeça a Deus. Creia certo, creia em Deus. O que Ele está falando com você pode ser duro, mas é o que Ele está falando com você, vai dar certo. Agora, se você continuar ouvindo os seus magos, que pode ser qualquer coisa, você não vai terminar bem. Os magos falaram o que o faraó queria ouvir. Não, deixa, nós vamos resolver. Resolver como? Piorando a situação. E a situação para o faraó só piorou. Por fim, Êxodo 8:18, na praga dos piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir, mas não é muito do esperto, tinha praga de piolho,
Tinha piolho nos homens, nos animais, para tudo quanto é lado. Aí os magos tentam, graças a Deus aqui, o faraó tinha que ter agradecido. Quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. Ainda bem, né? Porque imagina, já tinha piolho para todo lado. Eles iam tentar fazer aparecer mais piolhos. Chega um ponto que os magos já não podem nem sequer fazer o que eles estavam fazendo, que era piorar a sua situação. Eles já começam a sumir. Quando eles começam a ver aquelas pessoas que todos os conselhos deram errados, e as suas profecias, porque é isso que eu te digo, a vitória que eu tenho para você, o sujeito está com a vida toda desarrumada. E o sujeito estufa o peitinho e diz assim, quantos que eu já vi isso? Eu tenho dinheiro, eu tenho controle. Nada acontece comigo, eu tenho dinheiro, eu tenho controle. De repente, ó, foi-se. Que a confiança da pessoa estava onde nunca deveria estar. Não conseguiram fazer, que os piolhos infestaram os homens e os animais. No Êxodo 9:11 diz, nas feridas purulentas, nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Agora, na situação, agora nem os magos escaparam da praga. Você vê que vai decaindo. O faraó já não podia nem contar, os magos estavam tudo doentes também. Oh, meu Deus, cadê meus magos? Está de cama, faraó, tudo doente, cheio de ferida. Mas eles não puderam se proteger. Não, eles só podem piorar a situação. Agora voltou contra eles. Exatamente isso. Chega uma hora que tudo aquilo que você confiava vai voltando contra aquele, vai voltando contra você, vai voltando contra todo mundo. Agora até os magos estavam doentes. Por isso que sua confiança não pode estar em ninguém, em nada. Tem que ser em Deus. Porque se você confiar em Deus, vai haver sempre uma diferença, como nós vamos vendo aqui. Êxodo 9:20-21. Olha como começou. Alguns, o faraó não cria, mas os conselheiros, quem estava ao redor já cria. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher quando, na praga de granizo. De recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importavam, diga comigo, mas os que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. O faraó não cria, mas quem estava ao redor começou a crer. Quando o Moisés anunciou a praga de granizo, os que criam, que estavam ao redor dele, começaram a esconder o rebanho, e os escravos que pensaram, vão perder tudo, porque vai acontecer. Aconteceu antes, vai acontecer agora. Mas tinha ainda aqueles teimosos, deixaram lá. Não se importaram com a palavra do Senhor, que é o que acontece com muitos. A palavra está vindo, ele está vendo, mas ele não dá importância. O que aconteceu com esses? Perderam tudo. Absolutamente tudo. 10:3 de Êxodo. Dirigiram-se, pois, Moisés a Arão, e Arão ao faraó, e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixa o meu povo ir para que me preste culto. Talvez Deus esteja fazendo a mesma pergunta para alguns aqui. Até quando você vai endurecer e se recusar a se humilhar diante de mim e fazer o que eu estou falando com você? Crê no que eu estou falando, crê certo. Porque você ainda crê em muita coisa que é estúpida, que está roubando vitória de você. Você já viu muita coisa acontecer. O que precisa mais acontecer para você se humilhar? 7. Os conselheiros do faraó lhe disseram, até os conselheiros,
Até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Diga comigo, não percebes que o Egito está arruinado? Algumas pessoas não percebem que elas já estão arruinadas pelo tipo de fé que elas manifestam, a mentalidade que elas têm sustentado, o tipo de visão que elas têm, elas não percebem o quanto elas já estão arruinadas. O faraó, você não percebe o tanto que o Egito já está arruinado? Talvez Deus está falando isso com você, você não está percebendo o tanto, tem tanta coisa arruinada na sua vida. 10:15. Isso aqui é dos gafanhotos. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado. O que escapou da praga de granizo não escapou da de gafanhoto. E nem assim alguns veem. Talvez o que te sobrou da última situação que você viveu, agora essa está te levando o resto. Toda a vegetação e todos os frutos das árvores, não restou nada verde nas árvores, nem as plantas do campo, nem toda a terra do Egito, não sobrou nada. O que sobreviveu ao granizo não sobreviveu aos gafanhotos, porque quando ele viu quase tudo arruinado, já, ao invés de se submeter a Deus e se humilhar e dar o que Deus queria, ele resistiu, ele foi teimoso um pouco mais. Continuou crendo errado, sustentando a sua mesma mentalidade, sabe? Ouvindo não sei quem. Porque até os conselheiros, até quem estava perto, já estava falando. Escuta, você não está percebendo? Que está tudo arruinado? Às vezes até quem está perto já está falando, escuta, tem alguma coisa errada aí, você não está vendo? Você vai continuar seguindo nessa direção? Agora o gafanhoto acabou com tudo mesmo. E o gafanhoto na Bíblia, ele devora quando ele encontra uma brecha por intermédio da desobediência. É por lá que ele entra. Êxodo 11, 5-7. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão. Lá na casa dos egípcios, vai haver pranto e desespero, mas na casa dos israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. E se não houver diferença entre o justo e o ímpio, não tem o menor sentido. E não é porque você diz que tem o Senhor, ou que está na igreja, ou isso e aquilo, que você está crendo como você deve crer. E de repente você se diz um evangélico, mas até hoje você não crê certo. E é por isso que a sua mentalidade não mudou, e é por isso que os seus passos são sempre errados, ou quase todos. E aí você não entende por que na sua vida é tanto choro, são tantas perdas, e na vida de alguns está caminhando, está fluindo, e você até questiona por que vai bem na dele, não vai bem na minha, mas aí você vê a diferença entre o que crê e o que não crê. O que crê, a Bíblia diz. E ele obedece. Ele não duvida, ele crê. É feito conforme a fé dele. Ele crê que ele deve obedecer. Ele crê que ele não deve ignorar. Ele crê que é aquele caminho. Ele crê certo. E então ele faz certo. Mas tem aquele que diz, não, eu sou evangélico, mas pergunta se ele crê certo. Pergunta.
Ele tem um ouvido seletivo, ele só ouve o que agrada. Se ele se sentir pressionado, pronto, não quer saber. Aí não vai. Porque na minha casa tem pranto, tem solidão, tem tristeza, tem angústia. Por que eu sou humilhado no trabalho, eu sou zombado, eu sou isso e aquilo. Tem tanta coisa que está sempre do mesmo jeito, eu não saio disso. Eu já vivi lá, estou vivendo de novo, eu já vivi antes, estou vivendo outra vez. Por quê? Porque você não está vendo aqui a quantidade de pragas e uma atrás da outra, mas a cegueira do faraó era tão grande que ele não via? Aliás, ele até via, tanto é que ele até se arrependia. Você vê em várias passagens, que senão, se eu for ler tudo, não saímos daqui. Ele falava, ele pedia até perdão, ele dizia, me perdoa, eu pequei. Você encontra ele falando várias vezes, eu pequei, me perdoa, ore por mim, me abençoe. Mas melhorava a situação, ele voltava a manter o mesmo espírito. Que é o que acontece com muitos. Porque, na verdade, era o momento que fazia ele ter aquela reação, mas ele ainda não cria certo, como não creu até o fim. Como eu falei outro dia do ladrão da cruz, o malfeitor. Ele já estava crucificado. De lá ele não ia sair, ele não podia usar aquele restinho de vida para se arrepender e pelo menos ir para a eternidade, não. Ele usou para afrontar o Senhor. E o outro que estava do lado? Estragou com a vida toda, mas acertou na última hora. Foi salvo, foi para o paraíso. O outro não. O outro podia ter feito o mesmo. Ter feito pelo menos uma coisa certa na vida, na última hora. Acabou de estragar com tudo até na última hora. O faraó é a mesma coisa. Algumas pessoas escolhem muito mal o modo que vai viver. Escolhas erradas. Ninguém pode fazer nada se uma pessoa não tomou uma decisão. 12, 29 a 36. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho, o faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que está no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram e houve grande pranto no Egito. Não era para ser assim. Quer dizer, não era para ser assim na vida de muita gente. Pranto, perdas irreversíveis. Ainda mais nós que estamos na graça. Pois não havia casa que tivesse um morto, que não tivesse um morto. Quantos que já tem coisas mortas lá dentro, já perdas, que nem é possível mais recuperar. Mas não é falta de Deus falar. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas, vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram, leve seus rebanhos como também tinham dito. E ó como é que ele disse, e abençoem a mim também. Ele falou isso aqui várias vezes. Os egípcios pressionavam o povo, mas você vê, eu ouço gente dizer assim, não, me abençoa, não ora por mim, não, eu creio, mas na hora de fazer, faz errado. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Você vê que eles estavam com medo. Vamos, sai logo, porque não sei o que pior pode acontecer. E também acho que eu penso o seguinte, que os egípcios pensou, agora que o faraó tomou essa decisão, saiam logo, vai que ele muda de ideia novamente, igual ele mudou. Vai que ele muda de ideia, igual mudou das outras vezes. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e o carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem do Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição. Olha aqui o que Deus faz. Por isso que eu estou falando para você, que você tem que crer. Aqui, ó, o que disseram aqui, ó. Os israelitas obedeceram. Por quê? A Moisés, porque eles creram. Eles creram que mesmo em meio àquele turbilhão de coisas que os egípcios estavam passando, eles podiam ir lá e pedir aos egípcios que Deus
ia usar os próprios egípcios que tinham sido massacrados para abençoar a vida deles. Por isso que eu estou mostrando para você. Quando você crê certo, Deus usa o inusitado. E não há como. Por isso que eu vejo pessoas presas a tantas coisas. Elas não fazem o que é certo, porque elas estão presas. E por que elas estão presas? Porque elas não conseguem crer que confiando em Deus, Deus vai honrá-las em situações assim inacreditáveis. Se você crer certo, você vai pensar certo, você vai fazer certo. Mas enquanto você estiver aí pensando, não, mas como é que eu vou pedir para os egípcios isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo outro? Porque, olha o que aconteceu, eles vão bater com a porta na minha cara. Isso aqui, peraí, o que Deus te mandou fazer? É isso? Então creia no que Deus mandou, vá lá. O Senhor concedeu ao povo o que está escrito aí? Diga, uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo, vamos juntos, de modo que lhes davam o que pediam, assim eles despojaram os egípcios. Os egípcios ficaram pobres. Inexplicavelmente, os egípcios, depois de terem levado assim, de tudo quanto é lado, ainda deram tudo que eles tinham de melhor, ouro, prata, eles deram tudo para o povo, para Israel. E Israel saiu de lá rico. Aqui se cumpre a palavra, Deus tira do ímpio e põe na mão do justo quando esse crê. Se a sua fé é que Deus tira do ímpio e põe na sua mão, é assim que vai acontecer. Mas se a sua fé é que o ímpio é que vai prevalecer, essa é a sua fé. É você que crê. Está entrando? Se a sua fé é que o ímpio é que vai ter espaço, vai ganhar, e vai fazer e acontecer, e vai te subjugar, essa é a sua fé. Se a sua fé é que você não pode, que você não vai conseguir, que isso não vai dar certo, que isso e aquilo, que não tem a menor condição, essa é a sua fé. Vai ser feito conforme a sua fé. Mas se a sua fé é que você pode ir lá, bater na porta do egípcio que já tinha perdido o filho, tinha passado por coisas horrorosas, mas que ele ainda, esse, que era para estar com ódio, querendo, assim, já estava mandando você sair, vai, some do país, que ele ainda é capaz de dar o melhor que ele tem, de ouro e prata, colocar nas suas mãos, essa é a sua fé. Se isso aconteceu aqui, por que não pode acontecer hoje? Você está achando que Deus mudou? A Bíblia diz que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. As coisas vão acontecer mediante a sua fé. Sabe por que muita coisa não tem acontecido na vida de um grande número de pessoas? Porque elas não creem certo. Elas não creem. Elas creem no que elas estão vendo. O que acontece quando você não crê certo? Você vai ter pensamentos contrários, que vai gerar emoções totalmente tóxicas, perturbadoras. E você vai acabar cedendo para as emoções, para os pensamentos. E é onde você fica num lugar que você detesta e perguntando, por que Deus? Quando Deus? Olha Deus. E Deus está dizendo, mas peraí, eu estou falando uma coisa com você, você não crê. Você não crê. A começar, não dá para voltar lá nas cobras. A cobra do Arão engoliu a cobra dele, as cobras deles. Momentaneamente, começou lá. Eles fizeram até mais. Mas quem prevaleceu foi o homem de Deus. Alguns, uma hora dessa, iam entrar em desespero. Mas, Senhor, você me trouxe aqui para passar vergonha. Oh, meu Deus. Olha aí, eu não fiz nada demais. Estou fazendo muito mais, conseguindo muito mais. Deus está farto disso aí. Isso é verdade. Porque não é falta de Deus falar. Alguns aqui já ouviram não sei quantas vezes
o que devem fazer, mas decidem manter a mesma fé derrotada, consequentemente a mesma visão, a mesma linha de pensamento, e consequentemente acabam dando passos errados. Não, mas eu estava fazendo certo. Você nunca creu certo. O seu certo durou uma semana, 15 dias. Não, eu fiz até por um mês. Quando realmente uma coisa entra, aquilo se estabelece. E você vai resistir até o fim. Aqui, ó. Os egípcios deram tudo, eles despojaram. Quando se fala despojar, você sabe o que é despojar, não é? Não preciso falar, né? Eles arrancaram tudo deles. Sem ter que... não foi a força, eles deram. Eles deram. Não teve pressão para isso. Eles foram lá, pediram, e eles deram. Por quê? Porque Deus estava por trás de tudo aquilo. Deus estava ali no controle de tudo. E por fim, o desfecho final, Êxodo 14, 15, 16, está aqui. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Porque o povo estava lá, já naquela passagem que o mar foi aberto. E agora, os egípcios, porque depois de tudo isso, o faraó mudou de ideia e perseguiu, e aí eles começaram a reclamar. Tem coisa que parece que já morreu. Está resolvido. Nossa, nosso problema com o faraó está resolvido. Esse problema está... acabou. De repente você olha... eu achei que você tinha morrido. Estava resolvido. O problema aparece de novo. Aí você cede para o mesmo espírito dos israelitas. Não tinha sepulcros no deserto, no Egito. Nos trouxe para cá para morrer no deserto. É o fim da nossa vida. Isso nunca vai ter fim. Por que Deus não resolve isso? Porque isso e aquilo, porque aquilo outro. O Moisés foi falar com Deus: Jesus, por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar, diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta essa tua vara aí, e estende a mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel, está dizendo os filhos de Israel, não está dizendo os egípcios, o faraó, está dizendo os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E Deus está dizendo a mesma coisa para cada um. Coisas até podem surgir novamente, mas eu achei que isso está resolvido, até dei testemunho. Agora, olha o faraó de novo, os problemas são os mesmos, a mesma coisa na minha vida. Sabe o que Deus está dizendo para você? Cale-se e marche, porque eu abri uma porta para você, eu estou com você, e o desfecho final disso é vitória para você. Quem vai passar são os filhos de Israel, não os filhos dos egípcios. Quem vai prevalecer é aquele que tem a bênção de Deus na vida dele. Pode parecer que ele está tendo até mais resultado que você. Ele tem carros de guerra, ele tem um poder, ele tem mais dinheiro, ele tem isso e aquilo. E Deus está dizendo: cale-se. O que eu faço? Marche. Continue sua vida, continue confiando, tome as providências que Deus tem mandado você tomar, mas a maior providência é continuar vivendo a sua vida, crendo que aquele que começou a boa obra vai terminar, que você tem que crer e parar de dizer: agora eu vou ser envergonhado, agora vai ser o fim, agora para, isso é crer errado, isso mostra que você ainda não crê certo. A Bíblia diz que você não será envergonhado, nem confundido. Quantas vezes Deus já disse isso? Você não será envergonhado. Mas eu estou aqui, tem o Mar Vermelho, agora tem os egípcios ali, a gente está aqui no meio, eu estou no meio desse furacão, eu estou no meio disso tudo. Eles foram derrotados? Diga não. Isso, um não mais forte. Então é nisso que você tem que crer. Você não será derrotado. Você crê certo e não é derrotado. No final, foi isso aqui que aconteceu. 29, 31, mas os israelitas,
A princípio também os egípcios entraram em terra seca igualzinho. Você tem que entender que é por um tempo. Às vezes os inimigos, eles estão... Às vezes alguém que está no erro, ele nem está conseguindo o êxito. Parece que ele vai passar pelo mar em seco também. Ele vai vencer também. Tudo vai dar certo para ele. Melhor do que para mim. Não. Não, você tem que crer. Certo. Porque aconteça o que for, você lá dentro vai saber. Ele pode até estar atrás de mim. E parecer que ele também vai atravessar o mar em seco, vai dar tudo certo para ele. Mas não vai. Não vai. O Senhor faz distinção entre egípcios e israelitas. Entre o Egito e Israel. E Deus está do lado de Israel. Deus está com aquele que crê e não duvida do seu poder. Mas os israelitas, digo os israelitas, atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e ele está dizendo que você vai ser salvo de qualquer faraó que tiver na sua cola, qualquer situação. A sua cobra vai engolir a cobra deles. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Você vai ver essa situação derrotada, morta. Seja lá o que for, que levantou, ou que ressuscitou, que se levantou da cinza, vai desaparecer em definitivo, só levantou para cair, sem dúvida nenhuma. Eu sei o que estou dizendo, seja o que for que você está vivendo. Se você aprender a crer no que a palavra está lhe orientando hoje, Deus está lhe dando uma grande vitória. A sua cobra vai encolher a cobra deles. Na sua casa não vai ter morto. Na casa dele vai. Você vai atravessar em seco. E você vai ver seus inimigos mortos na praia. Quando se fala mortos, está dizendo derrotados. Pode ser o que for que levantou. O Senhor está dizendo que vai cair. Pode ter levantado com uma força muito grande. Mas do mesmo jeito que levantou, vai cair. Isso não vai prevalecer. Israel viu. Diga, Israel viu. Diga, viu. Deus está dizendo, você vai ver. O grande poder do Senhor. Você vai ver o grande poder do Senhor contra os egípcios, contra esse egípcio da sua vida. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Amém? Amém. Coloquem sim, pé. Então, levante a sua mão ao céu agora. Com a força da sua vida. Você vai falar com Deus agora. Crendo. Crendo, mas crendo. Crendo. Você sabe que é crer certo. Crer. Que vai te levar a viver o que você tem que viver, o que você pode viver, o que Deus tem com você. É crer. Crer. Então é a hora de você parar de dizer, Senhor, e agora eu creio, eu sei, e eu não abro mão disso, é assim que vai terminar, não vai terminar de outra forma. Eu não sei o que você precisa, onde você precisa ver vitória. Então é hora de você dizer, é assim que vai terminar. É assim que vai terminar. Vamos, você não pode cair, caído, derrubado, cochichando, morto, sem força. Você tem que reagir e dizer, não, eu creio, e eu estou me levantando, eu vou reagir com toda a força da minha vida. E eu sei que o que Deus tem comigo é uma mudança, é vitória, são avanços, é honra. Ele não tem derrota para a minha vida. Eu sei, é o que a palavra está dizendo. E eu não vou me curvar a outra coisa. Eu não vou crer negativamente. Eu não vou me submeter ao espírito derrotado. Chega! Eu decido crer. Eu decido crer. Eu decido crer no que diz a palavra. Eu decido crer no que está falando
no que o Senhor está falando comigo. Eu não vou mais ceder a um espírito incrédulo. Eu não vou mais ceder à dúvida. Eu não vou mais ceder às minhas emoções negativas. Eu não vou mais ceder a esses sentimentos. Eu não vou mais viver dessa maneira. Eu decido crer no que diz a palavra. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Que eu consigo vencer, eu consigo. Que eu posso ser perdoado, então eu posso. Que eu posso ser colocado nas alturas, eu posso. Que eu não serei envergonhado, eu não serei. Que eu não serei derrotado, eu não serei. Que esse problema não vai me destruir, não vai. Eu não serei mais negativo, porque eu rejeito essa fé negativa, essa fé incrédula, essa fé que só me leva a questionar, essa fé que me leva a viver com medo, essa fé que me leva a reclamar como Israel. Eu não aceito isso mais. Eu estou vendo agora que eu não creio certo. É por isso que eu acabo pensando errado. É por isso que eu vivo com essas emoções negativas. É por isso que eu vivo fazendo errado. Eu vou crer como a palavra me manda crer. Eu decido crer certo. Vamos, minha gente. Cadê a sua reação? Vamos! Você precisa começar a agir com força, com poder. Você é uma pessoa poderosa. O poder do Senhor está sobre você. Você pode ter uma atitude diferente. A palavra de Deus, ela é poderosa. E quando ela diz que eu posso, eu posso. Se Deus é por você, ninguém pode ser contra. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então a Bíblia está dizendo tudo. É hora de você dizer nesse momento, se está escrito tudo. Tudo posso, então é tudo. É tudo, eu posso vencer esses medos, eu posso vencer esses sentimentos, eu posso vencer esse problema no trabalho, eu posso vencer esse vício, eu posso vencer a imoralidade, eu posso vencer a pornografia, eu posso vencer essa carnalidade, eu posso vencer esse problema conjugal, eu posso perdoar, eu posso. A Bíblia está dizendo tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso. Então eu vou crer no quê? Naquilo que os meus sentimentos dizem que eu não posso, eu vou crer no que diz a Bíblia. Tudo posso, então eu creio certo. Eu posso tudo, eu posso todas as coisas. É isso, eu vou crer nisso, porque será feito conforme a minha fé. Então se a Bíblia diz que eu posso, que tudo posso, que todas as coisas são possíveis, então elas são. É nisso que eu vou crer. É nisso que eu vou crer. Que eu tenho poder e autoridade. Então é nisso que eu vou crer. Que eu tenho poder sobre a doença. Eu tenho poder sobre o diabo. Eu tenho poder para vencer. Então é nisso que eu vou crer. É nisso que eu vou crer. Eu vou crer nisso. Não vou crer no que eu estou vendo. Eu não vou crer nas minhas emoções. Eu não vou crer no que estão dizendo, não vou crer nos noticiários, eu não vou crer naquilo que está correndo nos corredores da empresa. Eu não vou crer nisso. Eu não vou crer naquilo que eu estou vendo. A fé não é crer no que vê, é crer no que você não está vendo. Então você está vendo um cônjuge problemático, você está vendo erros por toda parte, você está vendo situações parecem impossíveis. Você não vai crer nisso, você vai crer no que diz a palavra. Você vai crer no que diz a palavra. Porque você está entendendo que se você crer certo, você vai conseguir pensar certo, vai conseguir fazer certo e vai conseguir viver o poder de Deus na sua vida. Porque seja feito conforme a sua fé. Na verdade, a maioria dos cristãos estão recebendo exatamente aquilo que eles creem. Essa é a realidade. Eu não tenho força, eu não consigo, eu não dou conta. Essa é a sua fé? Então é por isso que você está prostrado no mesmo lugar. Eu posso, eu consigo, está escrito. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu posso, então eu posso. Eu vou crer no quê? No diabo que disse. O diabo vem e diz, você não pode.
Para você não tem jeito, você é um acabado, perdido. Para você já é fim de linha. Se você crê nisso, essa é a sua fé. Aí você está aí, Deus, muda a minha vida. O Senhor está dizendo, seja feito conforme a sua fé. Então você crê no quê? Você tem que crer certo. Como eu... Espírito Santo, que essa palavra entre na cabeça, no espírito, na cabeça não, no espírito de cada um. Que entra agora, meu Senhor. Porque se entrar, a vida de nenhum será a mesma. Abra a mente agora, abra o entendimento, Senhor. Como eu gostaria de saber de tudo isso há anos atrás, mas eu não sabia, mas agora eu sei. E eu não sei perder mais um dia da minha vida, e eu oro para que cada um, ao saber agora, também não perca mais nenhum dia da vida. O segredo é crer certo, o poder de crer certo, o poder de crer certo, o poder de crer certo. Eu vou dizer o poder de crer certo, o poder de crer certo. Se você crer certo, você vai pensar certo, vai fazer certo. E vai viver. Você tem que crer o que diz as Escrituras. É mais importante, como eu disse, ver Deus nas Escrituras do que você ver pessoalmente. Porque se você não consegue encontrar Deus no que nós estamos lendo e que são os pensamentos de Deus para você, você não vai encontrar Deus em nenhum outro lugar. Ele pode se materializar aí, que não vai virar nada. Você tem que crer no que está escrito e manter o teu espírito ali. O povo de Israel tinha visto bastante, que é um povo que mais viu milagres. Tinham visto tudo. De repente, quando eles viram os egípcios e o mar, entraram em pânico. Como se eles não tivessem visto nada. Falaram de morte, falaram de voltar, atacaram de todas as formas, como se eles não tivessem visto nada. Quando os cristãos que são iguaizinhos agem da mesma maneira. Tem a mesma reação. Quando se sentem pressionados por Faraó e o mar. Peraí, o Senhor já tinha dito que Ele era vitória para eles, como talvez já falou com você, mas você, ao invés de crer no que Deus falou, crer certo, você está aí, para lá e para cá. Mas por quê? Porque você ainda não crê. Essa é a realidade. Porque quando entrar verdadeiramente, aí muda tudo. A verdade é que ainda não mudou na vida de muita gente, porque a maioria crê errado, ainda cede para o que vê, cede para o que ouve, ou de coisas que já ouviram lá atrás. Como é que o novo vai entrar se o velho não sair? Essa nova força numa cabeça, num odre velho, que é aquela mentalidade que nunca foi renovada. Em nome de Jesus. Você crê no que hoje? Você vai falar com Deus, porque Deus falou de vitória. Qual é a situação que você crê? Que ela é derrotada? Que o Senhor falou com você hoje? Que ela não vai prevalecer. Então mostra para Deus que você crê nisso. E saia dessa reunião da vigília, da reunião do melhor da terra, convicto de que isso já foi solucionado. Ainda que depois você ainda se depare com essa situação, você vai olhar para ela e vai dizer: eu creio que já foi resolvido. Já entrou, eu creio certo agora. Acabou. Fala isso com Deus, porque Ele tem vitória para nós aqui hoje. Ele tem vitória para todos nós. Não vai. Eu sei que hoje é um dia que Deus está liberando vitória. A cobra do Arão engoliu a cobra deles. Deus está falando de algo que você vai prevalecer diante de muitos.
Você vai prevalecer diante de muitos. Deus vai abrir para você uma porta, um caminho no mar. E ainda que o inimigo persiga, o caminho, a porta foi aberta para você e não para ele. Ele não vai prevalecer. Na casa do inimigo, na casa dos egípcios tinha um morto. Na sua não, nem um cachorro vai latir. Porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você pode ver tumulto, crise, desgraça, demissão para todo lado, mas na sua vida pode ser diferente. Vai ser diferente. Por que alguns mas eu acabei sendo demitido? A maioria desses que viveram isso são aqueles que já começaram a sofrer por antecipação. Você creu errado, foi feito conforme a sua fé. Você começa a crer errado, você vai ter exatamente aquilo que você teme. O que eu temia me aconteceu. Você tem que crer certo. O que é que diz a palavra? Que Ele está com você. Então é nisso que você tem que se agarrar. Comigo vai ser diferente. E eu declaro que essa palavra entra e transforma radicalmente a sua vida. Radicalmente. Que você seja dominado pelo poder de Deus agora. E saia daqui crendo certo. Pensando certo. Fazendo certo. E vivendo a glória de Deus no nome de Jesus. A partir de agora, eu declaro junto com você uma mudança transformadora na sua vida. Você não vai ser o mesmo. Você vai viver tudo aquilo que é promessa de Deus para a sua vida. No nome de Jesus Cristo, eu declaro todos esses livramentos, essas vitórias sobrenaturais na sua vida. Você vai testemunhar o sobrenatural para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, é coisas grandiosas que você vai viver. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque sei que você crê como deve crer agora. Então seja feito conforme a sua fé. Em nome de Jesus. Com a tua mão estendida para a direção que você precisa de vitória, profetiza agora, em nome de Jesus. Tudo que você crê, absolutamente, que você crê totalmente, que Deus já fez por você. Com a mão estendida para essa direção. É hora de você dizer sim, eu creio, e sim, eu creio, e isso já aconteceu, pela minha fé foi mudado, pela minha fé estou vivendo esse milagre, pela minha fé essa situação já foi transformada, pela minha fé isso tudo já foi modificado, pela minha fé essa porta foi aberta, pela minha fé eu já prevaleci, pela minha fé tudo já caiu por terra contra mim, pela minha fé. Eu estou abençoado. Eu já estou vivendo o meu milagre. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus grande e santo, nesse momento, meu Senhor amado, eu concordo com todas as orações que foram feitas, todas as transformações e milagres. Eu ligo aqui na terra, meu Deus, o sobrenatural na vida dessa pessoa para que seja ligado do céu. Eu ligo as vitórias dessa pessoa aqui na terra para que sejam ligadas no céu e desligo tudo que vinha assombrando a vida dessa pessoa. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligados no céu. E eu abençoo a vida de cada um. E cada pessoa que vai sair dessa reunião, sai daqui diferente, pronto para viver a sua glória e nunca mais ser o mesmo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém.